Essa aula está sendo gravada para a turma de pintura digital para texturização do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer o menor sentido para você. Essa aula está sendo gravada para os alunos que assistem comigo aqui ao vivo, estão comigo aqui na sala de aula, e é um material direcionado para a revisão deles. A gente está, inclusive, gravando numa sequência lógica, né? Então, se você ver essas aulas, talvez, na sequência lógica, faça um pouco mais de sentido. E aí, para quem estiver vendo online, é bom avisar aqui. Essas aulas aqui, ó, elas estão no meu canal, mas elas não estão nessa playlist que eu estou atualizando aqui. Elas estão na playlist anterior de pintura. Os alunos conseguem acessar isso através do Canvas, né? Então, eu recomendo, inclusive, para os alunos que estão comigo aqui ao vivo, que eles assistam essas aulas que estão gravadas, que é a introdução do Shader Nodes e Shader Graph da parte 1 à parte 5, que é eu explicando mais ou menos como é que funcionam os nodes de shader do Blender e da Unity. Hoje eu vou usar só o Shader Node do Blender, né? Aí semana que vem eu faço a montagem do que eu fiz na Unity, porque eu estou direcionando nossa gravação para a tarefa que a gente tem para entregar. Então a gente tem uma tarefa que é exatamente o que eu vou fazer hoje, né? Replicar o que eu estou fazendo hoje. É uma tarefa bem fácil, ela vale 10 pontos apenas, e é só para demonstrar que foi entendido essa técnica de pintura de máscara, principalmente eu estou falando para terreno, porque terreno é provavelmente a aplicação mais simples para a gente demonstrar aqui. É possível aplicar em outras superfícies e provavelmente vai ser útil para vocês esse pensamento de máscara, né, no decorrer da carreira de vocês. Pelo menos eu torço que seja útil para quem estiver assistindo também. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou precisar são as texturas. Né? Eu vou precisar de duas texturas repetitivas. Né? Eu vou precisar de duas texturas repetitivas, porque o meu plano é fazer o que a gente costuma construir num terreno, que é, eu tenho grama e terra, por exemplo. Então, como que eu faço para distribuir grama e terra em um terreno sem ter que ficar pintando uma textura gigante de terra e uma textura gigante de grama, né? Então, eu vou criar aqui uma imagem. Posso criar ela com qualquer tamanho. Eu vou criar todas as minhas imagens com 1024 por 1024. Vou usar esse tamanho como padrão para criação, tá? E aí, a primeira textura que eu vou pintar, ela vai ser uma repetição de 256 por 256. Como a gente já fez isso antes, né? Então eu estou pulando umas etapas aqui, vou ligar meu tiling e colocar aqui, ó, 256 por 256. Tá? Então, pulei algumas etapas porque a gente já fez isso, né? A turma já fez esses passos. Para quem tiver um pouco perdido, é só lembrar que a janela de pintura simétrica fica dentro de Windows, Dockable Dialogs e Symmetry Paint, né? E é essa janelinha que está aqui. E ela define a repetição da minha textura, tá? Vou fazer também, eu quero mostrar o grid, eu sempre gosto de usar um grid alinhado com a minha pintura. Sempre bom, né? Vou deixar ele com a linha vermelha só para ficar mais fácil de identificar quando eu estiver mostrando isso. E vou pedir para ele mostrar esse grid, né? Pra gente ver o tamanho da minha textura, né? É isso aqui. E é isso que eu quero levar para o Blender. Eu quero levar a textura com 256. Mas, para eu poder ver a repetição, eu prefiro pintar numa imagem grande. Eu poderia pintar numa imagem de 256, não tem problema pintar numa imagem pequena, eu só acho que eu prefiro assim, tá? Não vou fazer uma super pintura, não é o foco aqui fazer uma super pintura de textura, mas eu vou fazer pelo menos uma coisa que lembre o conteúdo que eu estou falando. Então, vou começar com uma cor verde aqui, numa camada própria dela aqui, e vou pintar por cima disso qualquer coisa que me lembre folhagem ou grama ou qualquer coisa do tipo, né? Então eu vou escolher ou uma ponta de pincel que me lembre, tipo, formas de grama, né? Não sei se eu tenho alguma aqui, estou clicando para ver se tem alguma ponta de pincel interessante, talvez umas folhinhas assim. Ótimo, ótimo, tá perfeito, né? Então eu vou querer pintar isso em vários tons, provavelmente, né? Só para, deixa eu embaralhar isso aqui só para. E lembrando que eu quero quebrar bastante o padrão quando eu estiver pintando assim, né? Eu quero
evitar, tipo, fazer tudo alinhado, quadradinho, assim, senão fica muito óbvio onde que estão minhas repetições, então eu quero sempre fazer o mais embaralhado possível, tá? Então, vou fazer alguma coisa nesse sentido. Também existem alguns pincéis que eu deixei disponível para os alunos do curso de jogos. Alguns pincéis, mas a gente tem esses pincéis disponíveis na comunidade do GIMP, né? Então, se você está frequentando a comunidade do GIMP, vai ter pincéis que fazem, tipo, manchas interessantes, né? E que a gente pode usar ao nosso favor aqui, né? Então, vou reduzir aqui o tamanho. Talvez não tanto. E eu estou pintando com mouse hoje. Só para ser revoltado mesmo. Não tem nenhum motivo especial para eu estar pintando isso com mouse. Mas, não, eu só quero uma coisa que represente, então talvez eu não queira gastar muito tempo com essa pintura, não, é só talvez um pouquinho maior. Né? Acho que já vou fazer outro pincel mesmo, mas não gostei tanto desse, não. Vou escolher um outro aqui na minha listinha. Eu sei que em algum deles tem um que chama Grass. E talvez ajude se eu usar um pincel que chama Grass para pintar grama, né? Então talvez seja uma estratégia melhor eu pintar, né? Tipo, e aqui eu posso mudar o ângulo também para poder pintar em várias direções, né? Não estou procurando perfeição aqui, estou procurando uma coisa que represente para mim a grama, né? Então eu quero fazer manchas que talvez se eu colocar lá no programa me ajudem a falar assim, ah não, é grama de verdade, sabe? Às vezes passadinho assim. Acho que tá bom, tá ótimo. Isso aqui é minha grama. E vou fazer uma textura que seja textura de chão, né, de terra. Então, vamos pegar aqui uma cor, sei lá, uma cor neutra assim. Vou trocar completamente de pincel, agora eu quero os de fazer sujeira mesmo, né? E a mesma coisa, eu vou ficar alternando entre manchas escuras, né? E manchas mais claras, para poder fazer uma coisa que pareça a terra no chão. Se eu não gostar das cores, lembrando, a gente sempre pode ajustar as cores, a gente tem ferramentas para ajuste de cor, e eu vou fazer isso aqui porque eu acho que pode ser um pouquinho mais amarronzado, um pouquinho menos... Tá ótimo! Vamos chamar isso aqui de grass. Vamos chamar isso aqui de... não sei, earth, dirt, né, dirt. E... Não, eu não quero essas imagens lá no Blender com 250, com 1024, eu quero ela com 256. Então eu não quero esse tamanho todo de imagem lá, né? Então eu vou cortar, né? Eu vou cortar a minha imagem, né? Então eu vou dar um crop aqui, né? E o crop, a ferramenta de corte do GIMP, ele tem uma opção de manter os pixels da minha pintura aqui. Então eu não preciso preocupar em depois retornar o tamanho da imagem. Então se eu cortar aqui, ó, eu tenho sempre como voltar para a imagem no formato original. Né? Eu posso falar assim, olha, ajusta a minha tela às camadas e vou recuperar meu conteúdo. Então eu não tenho obrigação de fazer um backup adicional ou de salvar a parte, né? Ou preocupar que eu estou perdendo aqui o que eu fiz, tá? Eu quero aderir isso ao grid na hora que eu fazer o meu corte, né? Eu quero poder usar o grid como guia. E lembrando, qualquer quadradinho desses aqui me serve, porque qualquer quadradinho desses aqui é o que eu tenho de repetição, né? Então, eu posso cortar isso aqui para exportar, né? Então, eu vou exportar aqui na minha pasta raiz uma textura que eu vou chamar
de dirt. É uma textura que eu vou chamar de grama, né? Então, export grass, tá? Eu deixei disponível, eu não estou usando aqui não, tá? Eu já deixei disponível lá na plataforma Canvas um script que faz o processo de exportar layers automaticamente. Então você pode exportar todos os layers de uma vez só, sem ter que fazer o processo um a um, quando você tiver muitas texturas ou muitos elementos para exportar. Ele, inclusive, ele herda, né? Ele herda o nome das camadas, né? Então eu tenho, por exemplo, se eu quero todas as camadas, se eu quero só as camadas de topo, né, qual são as visíveis, se não são as visíveis. Eu tenho, tipo, se eu tenho procedimentos de corte, né, de transparência. Então, existe uma série de procedimentos aqui que vão permitir que eu faça essa exportação num clique só. Para quem tiver curiosidade, pesquisar isso. Eu deixei lá no Canvas para os alunos do curso. De novo, na comunidade GIMP a gente encontra esses plugins que aceleram o processo. Tá? Por enquanto, isso aqui está ok para mim, né? Então eu tenho essas duas texturas aqui. Vamos colocá-las no Blender. Vamos criar aqui um terreno. Isso é conteúdo do primeiro período, inclusive está no canal a versão nova dessa aula que eu gravei esse semestre, na playlist de Assets 1. Né? Mas vamos fazer aqui um terreno com as coisas que a gente aprendeu no primeiro período. Né? Então eu vou subdividir esse plano aqui em vários cortes, talvez uns 100 cortes. Tá ótimo. Posso usar o meu Proportional Editing para poder fazer as variações de relevo, né? Então, vou fazer de qualquer jeito mesmo, tá, gente? De novo, aqui uma demonstração de um processo, não é necessariamente eu querendo fazer, sei lá, ostentação de nada, né? Nem querendo encantar ninguém com os meus dotes. Eu quero só realmente demonstrar o processo, tá? Aqui eu vou pegar um randômico só para não ficar tão... E aqui no caso, se eu fosse fazer, por exemplo, um caminho, né, talvez eu quisesse pegar uma área disso aqui, né? Se eu quiser fazer uma área um pouco mais suave, eu tenho uma opção que é o Smooth Vertex, né? Que consegue suavizar a área, né? Deixa uma área um pouquinho mais lisinha para mim, tá? Também vou usar o Shade Smooth. E isso aqui vai ser tipo minha referência de terreno por enquanto. Talvez eu queira fazer um pouquinho mais, só para ter um pouquinho mais de limites no meu cenário. Talvez eu queira fazer um pouquinho. E provavelmente eu vou querer o V desse cara aqui, tá? Como isso é um plano, eu posso dar um UV sem nenhum tipo de planejamento. O UV disso vai sair achatado, né? Eu não preciso me preocupar tanto em fazer um super processo de UV, né? Tem um tipo de UV muito interessante que é o Light Map Pack, que faz tudo quadradinho. Tem o UV que faz automático. Tem vários UVs legais, mas para esse caso aqui eu quero o UV mais tradicional mesmo, o Unwrap, que é o que vai me dar o meu terreno visto de cima mais ou menos ok aqui, tá? Então quero um UV muito simples, tá? E o meu shading, né? O shading que eu vou usar para fazer isso aqui, onde eu vou colocar as imagens, vamos maximizar ele aqui, ó. Eu vou usar duas imagens para fazer a minha textura. Então eu tenho a imagem de grama e a imagem de terra. Deixa eu adicionar essas imagens aqui para começo de conversa.
Então, deixa eu adicionar a imagem de textura que eu quero. Né? Vamos adicionar aqui uma das imagens que eu quero. Vou abrir ela aqui, ó. Eu exportei errado, inclusive. Vamos pegar o Dirt. E eu não exportei o Grass correto. Export. Grass. Beleza, agora vai dar certinho. E aí, a minha primeira pergunta é, tipo assim, a grama vai por baixo ou a grama vai por cima, né? Então, eu posso começar pelo Dirt mesmo. Se eu fizer isso aqui, ó, no Blender, se eu ligar a imagem no shader, o que ele está fazendo aqui para mim é colocar essa imagem preenchendo o meu UV inteiro. Não tem problema. Eu não quero que a repetição seja assim. Eu quero que a repetição ela seja muito mais densa. Então eu vou fazer o quê? Eu vou configurar, tanto aqui quanto na Unity, para eu ter controle no mapeamento desse UV. Então eu vou vir aqui, ó, e vou procurar um mapeamento, um mapping, que vai me falar qual que é a posição, a rotação e a escala dessa textura. E eu vou colocar aqui, ó, o meu mapa de UV, meu UV Map, configurando essa textura. Então eu tenho o mapa de UV que eu abri, controlando essas coordenadas. Eu vou editar esses valores, né, para afetar essa imagem e afetar a superfície. Para a gente poder ver o que está acontecendo aqui, nada mudou. Tá? Eu coloquei esses controles, mas nada mudou. Vai começar a mudar na hora que eu mexer aqui. Ó. Então eu vou colocar aqui 10 por 10. Vou colocar por 10 também. 10 por 10 por 10. E agora a gente tem uma textura que repete no cenário. Ela é seamless e ela repete no cenário. Então, eu já tenho uma textura de terra repetindo, e eu posso fazer isso, de novo, estou fazendo isso no Blender, na Unity tem o mesmo controle. Tá? O que pode acontecer diferente é qual que é a base de cálculo. A base de cálculo pode ser diferente, e se ela for diferente, se ela for, por exemplo, texture, então em vez de eu aumentar o valor, eu vou reduzir. Então vamos pôr 0.1 por 0.1. Então aqui ele está repetindo 10 vezes, né? 0.1, porque eu estou falando que a minha textura é pequena. Eu não lembro agora de cabeça qual que é a configuração do valor da Unity, mas a diferença é se eu estou calculando a textura e reduzindo a textura, ou se eu estou entrando com um ponto e falando quantas repetições esse ponto possui. Então, quando eu faço point, eu estou falando repete 12 vezes. Quando eu estou usando texture, eu estou falando a textura tem um tamanho pequeno. Ela é bem menor que o meu UV. Ela tem 1/10 do tamanho do meu UV. Tá? Então, de novo, não faz diferença para a gente qual que eu vou usar aqui, mas aqui a gente já vai ter um outro problema. Né? Aqui a gente vai ter um outro problema. Se eu trouxer a imagem, né, vamos pegar a imagem da grama. Se eu trouxer a imagem da grama aqui, ó, agora eu tenho duas imagens, mas eu só vou poder ter uma de cada vez, né, do jeito que está aqui. Ó. Se eu ligar aqui a minha... Opa, cliquei sem querer aqui. Então, se eu ligar aqui a minha grama, a textura virou de grama. Se eu ligar a terra, né, a textura vira de terra. Então, eu vou querer misturar essas texturas. Eu quero poder ter as duas, acesso às duas, eu vou ter que misturar. Então, eu vou repetir. Essa ligação aqui, ó, eu vou repetir. Eu quero também que ele use o V, eu quero mapping. O mapping eu posso, inclusive, colocar um valor diferente. Eu posso falar que a grama repete numa intensidade diferente. Isso é meio útil para que o player não veja, por exemplo, um padrão de repetição muito fácil. Se a grama e a terra têm exatamente a mesma escala, elas vão repetir igualzinho. Então, toda vez que eu ver uma mancha de terra, eu vou ver a mesma mancha na grama. Mas se as escalas são diferentes, quanto mais meu cenário crescer, mais diferenciado vai ficar isso aqui. Eu vou precisar de um mínimo múltiplo comum para a textura repetir.
E vai ser bem difícil encontrar esse mínimo múltiplo comum. Então, se eu colocar, por exemplo, uns valores quebrados, por exemplo, 210 aqui, né? 210 aqui, e sei lá, 0,80 aqui, sabe-se Deus quando é que o cara vai encontrar o mesmo valor na caminhada dele, né? Então, essa repetição aqui, ó, que eu estou fazendo, eu não preciso repetir esse cara ele é idêntico para os dois, então eu posso só usar o mesmo. Eu não tenho dois mapas de UV, então eu tenho um mapa de UV que comanda todo mundo. Mas eu tenho dois mapeamentos diferentes e duas imagens diferentes. Agora falta o controle de mistura dessas imagens, né? E aí que entra uma diferença básica que a gente vai enfrentar no Blender, como software para pintura também, é que o Blender ele não vai me dar camadas no sentido tradicional. Eu estou construindo a minha camada. Eu estou falando para ele, entra com essa imagem, sobrepõe sobre outra imagem. Então eu estou construindo minhas camadas. E é o que eu vou fazer aqui. O que eu vou adicionar lá é um modo de mistura que é idêntico a esse aqui, ó. Eu tenho duas camadas aqui porque o GIMP está me dando o quê? Ele está me dando uma imagem aqui, ele está me dando outra imagem aqui, e ele está me dando nessa imagem aqui um modo de mistura, que se eu inclusive mudar aqui ó, os valores, eu vou começar a ver a camada de baixo, ou eu vou ver uma soma das duas, né? Então o modo de mistura aqui, ele já está pronto, bonitinho e configurado. No Blender, eu vou ter que adicionar ele. Então vamos vir aqui e vamos adicionar um modo de mistura. Então eu vou ter aqui um negócio chamado Mix Color. Mix Color é um modo de mistura de cores. E isso vai possibilitar que eu tenha quantas camadas eu quiser numa pintura no Blender. Cada camada minha vai ser uma imagem, né, e vai ter um modo de mistura. Funciona igual na Unity, né? A Unity tem o mesmo comportamento. Eu posso ter múltiplas imagens e conectar elas. Lembrando que a Unity também tem essa interface de shader gráfico. A gente pode usar o shader gráfico, não tem problema, né? A crítica que vocês vão ouvir é que o shader gráfico é mais pesado do que um shader programado na mão. E é mesmo, mas vamos guardar a proporção. Se você está fazendo um jogo indie pequeno, low poly, com uma, duas fases, esse shader não vai pesar tanto para você ficar preocupado. Se você estiver fazendo um projeto gigante, aí a coisa é exponencial, né? Quanto menos shaders novos você programar, melhor, e quanto menos conteúdo poluindo seu shader, melhor. Então, vai fazer uma diferença aí. Então, deixa eu colocar aqui meu Mix Color. Eu vou ter aqui ó, os conceitos de A e B. Então, A seria a camada de trás, B a camada da frente, na ordem, né, que a gente vai ver, né? Então, eu vou ter aqui, ó, vou ligar no lugar da minha camada A, né? Eu liguei essa imagem. No lugar da camada B, eu liguei essa imagem. E agora eu posso, ao invés de levar a sujeira para lá, levar a mistura para lá. Então, eu vou estar misturando. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter os dois acontecendo ao mesmo tempo. Por que os dois estão acontecendo ao mesmo tempo? Porque o fator de mistura está meio a meio. Se eu deixar em zero, zero vai ser a minha camada A. 1 vai ser minha camada B. Então, eu tenho agora um controle que me fala camada de baixo, camada de cima ou o meio do caminho, a mistura das duas. E até aí, eu espero que seja tranquilo. Deixa eu ver se tem pergunta, porque eu estou falando igual o pop na chuva. Tem perguntas, pessoas? Beleza. O que eu quero fazer de fato para poder isso ser útil para mim? Porque não é útil para mim eu ter esse meio a meio. Não é útil também eu ter só a terra ou só a grama, porque isso eu já tinha antes. O que é útil para mim é que eu posso pintar em vez de usar o valor do fator. Eu posso pintar uma máscara, pintar uma coisa que vai definir o que está por cima e o que está por baixo. Então, se eu criar uma imagem totalmente preta, vamos lá no GIMP, né? Deixa eu fazer a minha máscara aqui Vamos usar essa imagem aqui. Mesma imagem de 1024. Deixa eu usar o background e fazer uma máscara. Fazer tudo num arquivo só.
Precisa? Não, mas eu vou manter meu arquivo organizado, vou deixar tudo num lugar só. Deixa eu criar uma imagem preta. Vamos lá e vamos editar aqui. Eu quero preencher com a cor de frente. Essa é uma imagem completamente preta. Vou salvar ela, né, exportar como mask. E agora eu tenho na minha pastinha aqui, ó, a imagem da sujeira, a imagem da grama e uma imagem totalmente preta. Se eu ligar uma imagem totalmente preta aqui, ó, vamos fazer isso aqui, eu não preciso mais ficar vendo esses detalhes, não tem necessidade. Mesma coisa, eu não preciso ficar vendo esse mapping, eu não preciso ficar vendo esse mapping, já está configurado, né? Vou continuar vendo meu UV porque eu vou precisar dele de novo, e agora eu vou adicionar uma textura do tipo imagem. Vou abrir ela lá, minha máscara. Vou ligar o UV aqui e vou ligar a minha máscara aqui. Lembra, minha imagem é totalmente preta, tá? Minha imagem é totalmente preta. Se minha imagem é totalmente preta, o que eu vou ter é a camada de baixo. Então eu vou ter a camada da Terra. Se eu tiver uma imagem totalmente branca, vamos lá. Agora eu vou pegar a minha máscara aqui, ó, deixa eu abrir ela aqui. Deixa eu dar um reload nela. Então eu quero dar um reload. Agora minha imagem é totalmente branca. E eu estou vendo a camada de cima. Então, o que eu posso fazer com isso? Eu posso usar esse processo para pintar o caminho que eu quero no meu jogo. Eu posso usar isso para pintar o meu mapa, na verdade. Como que eu faço isso? Bom, eu posso pintar. Vamos pegar um pincel aqui com a cor preta. Vamos desligar esse tiling aqui. Não. E vamos pintar aqui uma área preta aqui no meio. Vou reduzir esse pincel aqui para poder fazer um pouco mais escuro aqui, né? Vou fazer um caminho para cá. E vamos fazer um caminho para dar a volta assim. Tipo uma chaleira, sei lá. E eu estou pintando. E uma coisa que eu estou fazendo aqui é que não tem só tons de preto, também tem tons de cinza, né? Então, vamos marcar isso aqui. Deixa eu sobrescrever minha máscara. E deixa eu dar um reload aqui. Agora eu tenho áreas de terra e áreas de grama. Então quer dizer que eu posso ter, na verdade, nesse mesmo terreno, vários level designs apenas trocando a máscara. Que é uma imagem preta e branca, que é bem mais leve. Eu fiz ela grandona para a gente poder ter resolução nela, né, para poder chegar perto e ter resolução. E vocês vão ver que, tipo assim, em algumas áreas, a mistura ela é meio transparente. Né? Ou seja, eu estou vendo um pouco de opacidade, porque a mancha é cinza. E isso não é um problema, porque o meu cenário ele vai ficar um pouco mais orgânico. Né? Então, isso vai permitir que eu faça, de novo, um tipo de trabalho de construção de fase que é bem leve, de novo, é super leve de fazer. O cenário, mesmo com todos os cortes que eu fiz aqui, ele está na casa dos 20 mil triângulos, o que para um terreno é muito pouco. Né? Então, 20 mil triângulos é bem low poly para um terreno, considerando que eu vou estar existindo nesse terreno aqui, sabe-se lá em qual tamanho, né? Vamos dar um Walk Navigation aqui. E deixa eu ligar a minha gravidade. Então, eu vou estar andando aqui, ó. Tipo, é bastante chão para mim. Né? Tipo, eu não tenho que preocupar. Então, isso funciona de forma bem prática para poder fazer isso. Obviamente que eu estou pintando no GIMP para poder fazer o trabalho aqui no Blender. Lembrando que o Blender ele tem a pintura de textura dele, né? Então a gente tem o Texture Paint aqui, ó. Eu tenho acesso à minha máscara aqui, ó. E eu tenho acesso a pincel,
que também tem acesso à cor, né? Eu posso escolher aqui uma cor branca e eu posso vir aqui só pintar tudo que eu criei de volta aqui para branco, né? Que isso vai afetar meu material, né? Na hora que eu for ver o meu material, né? Isso vai estar, vamos ver aqui no modo material, vai estar tudo com grama. Porque eu tenho a possibilidade de pintar aqui, né? Eu posso desenhar no próprio Blender aonde que é o caminho, né? Então eu posso vir aqui e falar, não, pera, o meu caminho, né? Ele vai ser marcado, né? Por aqui, né? Eu posso meio que alinhar isso aqui, né? Eu posso inclusive fazer o desenho antes de fazer a modelagem do terreno, para poder fazer o terreno acompanhando o meu desenho. Eu posso, inclusive, eu podia ter feito isso no GIMP, já ter o desenho do caminho, chegar, montar esse setup e depois fazer o proportional editing, né? Inclusive protegendo as áreas que eu não quero afetar, né? Vamos dar um exemplo aqui de escala em z igual a 0, achatar todo mundo, né? Então achatei todo mundo aqui, né? E se eu vier aqui com a seleção, né? Se eu vier com a seleção aqui, ó, vou dar um hide aqui, ó, hide. E eu fizer o proportional editing aqui, então vamos pegar aqui o meu smooth aqui. Fazer um no meio aqui. A parte que eu protegi não é afetada. Então eu posso fazer, né, uns caminhos bem estranhos, né? Eu tenho bastante liberdade para fazer esses caminhos, né, sem afetar a parte que eu queria plano, né? É só eu usar o hide para esse fim, né? Ou seja, eu vou usar o hide com esse objetivo, né, de proteger alguma coisa, né? E um aspecto interessante, um motivo para usar isso aqui, por exemplo, ao invés de usar o terreno da Unity, né? Porque a Unity tem um sistema de terreno dela. O sistema de terreno da Unity, ele está usando só posição de vértice em Z. Ele não permite que eu faça rotação e sobreposição de vértice. Então ele não permite que eu faça esse tipo de estrutura, né? Ele não permite que eu faça, por exemplo, isso aqui, ó, que é tipo um penhasco. Então ele não vai permitir esse tipo de deformação. Então eu não consigo lá na Unity fazer essas deformações horizontais, né? A deformação do terreno da Unity é só vertical. Então aqui facilitou um pouco minha vida para eu ter um terreno bem mais elaborado do que o que eu teria na Unity, né? E aí, de novo, eu tenho liberdade de fazer mais máscaras. Se eu quiser fazer uma máscara que é de pedra para poder afetar aqui, eu faço o quê? Eu faço uma nova montagem com a imagem e o V, né? Então aqui, ó, toda vez que eu quiser uma montagem nova, né, eu vou fazer uma replicação disso aqui na sequência. Então eu vou pegar o resultado dessa mistura aqui, ó, e vou combinar esse resultado da mistura com outra imagem, né? Então vamos colocar aqui uma imagem, image tester, né? Vamos pegar um mapping aqui só para o UV continua sendo o mesmo, tá? Não precisa de um UV novo. E o mix também vai ser o mesmo mix, né? Então eu teria uma nova mistura aqui, né? Com um novo fator em cima. Então a gente consegue fazer essa sobreposição de múltiplas camadas, fazendo várias camadas para pintura. Que é o que está acontecendo no terreno da Unity no bastidor. Quando você pinta a textura no terreno da Unity, ele está fazendo exatamente isso nas costas de vocês. Ele está criando essa cadeia de texturas e máscaras. Para cada nova textura que você encaixa, ele encaixa uma máscara nova. Então ele está fazendo múltiplas imagens. Eu não faria múltiplas imagens
né, sei lá, 10, 15 texturas, eu acho isso exagero. Mas 2, 3 texturas é muito ok, né? Até umas 4 texturas é super ok. E se você está passando de 4 texturas, tem que pensar assim, peraí, ainda é o mesmo terreno? Ou será que eu não tenho que trocar de fase, né? Que é a vontade de todo mundo, eu quero começar na grama, na relva e terminar lá na neve, né? Falei, tá, beleza, então você vai ter grama, terra, pedra, neve. Mas eu queria ter tipo, uma grama mais seca, uma grama mais úmida, uma terra mais molhada. Falei, então, peraí. Então, você já está criando talvez uma multiplicidade muito maior do que esse sistema. Né? Mas para coisas muito simples, e vocês vão ver que vários cenários são bem simples, recomendo que vocês deem uma olhada no terreno de jogos como Genshin Impact, jogos como Wuthering Waves. Esses jogos eles têm exatamente essa técnica de mistura no terreno. Você consegue ver a grama meio transparente às vezes no caminho. Você consegue ver essa opacidade se você olhar para o chão em vez de olhar para o jogo, que é o que o aluno de jogos faz, né? Ele olha para o chão, ele não olha para o jogo. Mas essa cadeia aqui você pode fazer, de novo, quantas camadas você quiser. Você pode ir distribuindo aqui. De novo, quantas máscaras você quiser também. Você pode ir distribuindo aqui. Tá? No meu caso, a gente está pedindo que vocês façam o mais simples. A gente está pedindo que vocês façam uma implementação disso aqui. Um terreno, com uma máscara pintada e um caminho distribuído. É uma atividade bem simples, por isso que ela vale bem os pontos, né? E é um exercício de fixação. Lembrando que essa estrutura aqui, né, que eu fiz, ela é replicável na Unity, tá? Então a gente tem a mesma possibilidade. Você pode realmente modelar o terreno no Blender, texturizar ele no Blender e você consegue reconstruir exatamente o mesmo tipo de mistura lá na Unity. Também consegue fazer na Godot, né? Eu mesmo já fiz isso na Godot, então sei que é replicável nela também. Com certeza é replicável na Unreal, tem todos os conteúdos para replicar na Unreal, então é uma técnica que você pode realmente levar para a vida. Diga, Thiago. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Eu tô com preguiça, né? Então vamos duplicar. Vamos duplicar esses camaradas aqui, né? Só para eu poder ter já a montagem aqui. Estou duplicando, tá? E vamos colocar aqui. Eu gosto de ir na ordem, né? Eu gosto de montar meus nodes meio que na ordem. Então eu vou deixar minha máscara vindo depois, né? Eu vou fazer ela acontecendo depois. Mas vamos lá. Deixa esses 3 mapeamentos aqui. Deixa essa máscara aqui, né? Não tem problema não. Né? Eu quero dar um zoom só para vocês verem que eu estou ligando. Eu estou ligando esse mix aqui embaixo, tá? Então eu estou ligando esse mix aqui embaixo e eu estou ligando a minha máscara no fator aqui em cima. Eu gosto dessa estrutura, tá? Eu gosto de ter essa organização de nodes, tá? Ela não é obrigatória não, mas eu gosto de ter para facilitar a leitura, para tipo não ter linha cruzando e ficar perdido. Né? Nem todo mundo tem essa preocupação, não é obrigação ter, mas eu acho que facilita bastante a leitura. Outra coisa que é bom saber é que todas as propriedades que a gente tem aqui, ó, ficam em options na barra lateral aqui nas propriedades de cada node. Então, se eu trocar de node aqui, ó, vai trocar as propriedades. Então, eu não necessariamente preciso do Node aberto aqui para editar. Eu posso realmente vir aqui e editar por aqui, tá? Então, é o que eu vou fazer, por exemplo, essa máscara aqui, né? Eu vou tirar, eu não quero essa máscara aqui, e esse dirt também, eu não quero esse dirt aqui, eu quero uma outra imagem aqui. Eu tenho? Não tenho. Então, lá vamos nós fazer. Deixa eu reaproveitar essa máscara aqui, vamos... deixa eu preencher ela aqui com... Deixa eu preencher de preto. Preencher de preto. E vamos exportar ela aqui como mask. Aí, no caso, nome característica, né? Eu vou chamar de mask rock. E deixa eu ver se eu tenho uma textura de pedra.
Deixa eu ver se eu tenho. Você não tem que pintar ela do zero. Vamos lá, documentos. PUC. Pintura de textura. Deixa eu ver se eu tenho. Eu acho que eu não vou ter. Acho que eu não vou ter nada pronto assim. Eu acho que eu tenho em algum lugar. Peraí. Godot, talvez. Só ver se eu tenho uma textura pronta para não ter que pintar, tá, gente? É só. Talvez em Assets 2. PUC, Assets 2. Não. Então, talvez eu tenha que ir no meu sketchbook. Sketchbook. Vamos lá. Pictures. Sketchbook. Tem texturas aqui, ó. Ground. Deixa eu ver se eu tenho alguma de... Vamos em R. Rocks. Aí, ó. Beleza. Eu não sei se está encaixável ou não. Mas vamos lá. Vamos lá. Rocks. Eu não sei se está encaixado não, tá, pessoas? Só creiam. Tem um jeito de fazer encaixável, mas eu não vou fazer isso agora não. Então, vamos lá. Aqui, nessa imagem aqui, eu vou abrir a minha textura de pedras. Nesse cara aqui, eu vou abrir a minha máscara da pedra. Certo? Então, esse é o ajuste. Eu tenho a máscara aqui e a pedra aqui. Se eu chegar lá no meu cenário, não vai aparecer essa pedra, porque eu não tenho a máscara para ela. Tá? Deixa eu ligar aqui o resultado no Base Color. Né? Então, eu não pintei em nenhum lugar, né, tipo, a pedra. Né? Então, eu vou lá no Texture Paint, vou pegar um pincel branco, né, na máscara, né, e na hora que eu pintar aqui vai começar a aparecer outra textura. Né? Então, essa máscara aqui está revelando a pedra sobre a grama e a grama está sobre a sujeira. Então, é essa cadeia que eu estou fazendo. Né? Então, aqui ó, eu tenho a pedra sobre esse resultado inteiro, né? Então, a pedra está sobre o resultado inteiro. E aqui ó, é a grama sobre a sujeira. Né? Então, para cada nova camada, ele vai sobrepor o resultado todo. Né? Então, por isso que a gente tem esse mix antecedendo. Que é, na verdade, de novo, a mesma coisa que as camadas. Quando eu ligo aqui, ó, esse resultado está sobrepondo essas duas camadas. Se eu ligar esse aqui, ó, ele está sobrepondo todo o resto. Então, toda vez que você põe uma camada nova, ela sobrepõe o que está para baixo. E todas elas têm o seu próprio mix, tá vendo? Essa tem um mix dela, essa tem um mix dela, essa tem um mix dela. Então, cada uma tem o seu próprio controle de mix. É a mesma coisa, por incrível que pareça. Isso aqui é a mesma coisa. Eu tenho, né, tipo, as minhas camadas, né, e para cada camada, né, eu tenho um modo de mistura aqui, né. Então a cadeia vai ficando assim, né, você vai fazendo tipo uma escadinha de mix, né. Se for fazer uma quarta camada, a mesma coisa. Você vai pegar o resultado que saiu disso aqui e ligar por baixo de uma nova imagem, né. Aí você consegue fazer quantas texturas você quer. Só dá para imaginar aqui, se eu for fazer muitas texturas, né, eu vou começando a perder um pouco da otimização da coisa. Né? Enquanto eu estiver mantendo um número baixo, por isso que eu falei assim, 3 texturas é meio ok para produzir jogo, 3, 4 texturas é meio ok para produzir jogo. Se eu começar a fazer um volume muito grande, né, isso vai pesar exponencialmente. Até porque eu estou fazendo imagens meio grandes aqui. Eu não precisava de uma imagem tão grande para fazer a máscara de terreno. A máscara de terreno ninguém vai ver, eu podia ter feito ela com 512. Eu só fiz ela grande porque se eu quiser pintar tipo, lá na minha textura de grama o caminho certinho de uma folhinha, eu posso. Mas mesmo assim, eu não sei se eu faria isso se eu estivesse produzindo para entrega de um jogo. A gente usaria 512 e eu acho que não faria a menor diferença para a entrega de um jogo, as texturas todas em 256, né, e as máscaras em 512, por exemplo. Então eu ter tipo 3
4 máscaras daria uma imagem, o equivalente a uma imagem de 1024, né? Então, ficaria bem ok, né? E aí, lembrando, se eu troco essas texturas também, eu estou trocando o acabamento todo. Então, se eu tenho, tipo, essas 4 texturas, que são a versão, sei lá, versão verão delas, e eu troco as 4 texturas pela versão outono delas, eu já troquei meu level inteiro, só trocando as texturas repetitivas, sem ter que trocar o meu mapa, por exemplo. O mapa ele é pintado numa imagem. Se eu quiser trocar o mapa, eu troco a pintura da máscara, aí eu troquei meu mapa. Então, isso dá para virar um planejamento. E, inclusive, já vi sendo usado no próprio curso de jogos, a galera gerando esses mapas preto e branco automaticamente, para poder ter level procedural. Então, ele gerava a imagem preta e branca, né, para ter o level procedural. Né. Eu acho que perde um pouco a graça, porque é legal fazer o level design, mas você ganha em conteúdo. Tá? Mas essa aqui é a lógica. Aí aqui meu mapping dessa textura aqui, Rocks, eu quero mexer nele porque eu não achei que ficou legal. Então talvez eu queira 0.01, 0.01. E aqui dá pra ver que eu estou mexendo na textura de um sem afetar o outro, né? Então esse mapping separado ele é bom para isso, pra você poder fazer variação sem ter que preocupar. Acho que 0.01 aqui ficou legal, na verdade. Acho que ficou melhor assim. Né? Então, de novo, a parte técnica do exercício é isso, né? A parte técnica do exercício é essa. Obviamente que a gente quer que vocês trabalhem um pouco mais na pintura do caminho, na construção desse terreno, né? Que vocês façam um pouquinho mais interessante do que o que eu faço nesse corre de gravar aula, né? Mas esse é o nossa próxima atividade aqui, tá? Também recomendo que vocês assistam às aulas dos Shader Graph, porque eu falo dos nodes lá, falo um pouco mais a fundo desses conceitos todos que eu estou usando para fazer essa montagem aqui, né? Então, essa montagem inteira eu fiz baseando nos conceitos que estão nas outras aulas teóricas lá. Certinho, pessoas? Tranquilo? Alguma pergunta? Então, beleza. Então, eu vou fechar sem salvar, obviamente, perder tudo. Que aí eu tenho que fazer de novo na próxima gravação. Né? E tomara que tenha ajudado as pessoas que estão assistindo esse vídeo de alguma forma. Né? Então, vamos interromper isso aqui.